Olá, meu nome é Bruna Manzato. Para quem não me conhece ainda, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário e direito previdenciário empresarial. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o assunto aqui, né, do nosso título. Quando eu vou me aposentar, com quanto eu vou me aposentar, posso melhorar o valor da minha aposentadoria e qual a melhor regra para me aposentar após a reforma da Previdência. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso aí, vou te pedir para curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, compartilha com os amigos, porque é assim que esse vídeo vai mais longe, né? Essa mensagem vai mais longe e eu consigo chegar a outras pessoas e trazer informação relevante para elas também. Então vamos lá? A reforma da Previdência trouxe muitas alterações desde que entrou em vigor, né, a partir do dia 13 de novembro de 2019. E eu sei que todo mundo ficou muito confuso com tantas regras de transição, com tantas novas questões nas aposentadorias dos segurados. E principalmente se você já está em tempo de se aposentar ou achava que já tinha atingido o número de contribuições e a idade para se aposentar antes da reforma, ficou mais perdido ainda, porque não sabe o que fazer nesse momento antes de solicitar a sua aposentadoria no INSS. Mas calma, não solicita ainda a sua aposentadoria no INSS antes de ver esse vídeo até o final. E eu quero deixar muito claro para vocês que seria muito desonesto da minha parte se eu falasse para vocês que eu vou responder para cada caso concreto de vocês todas essas perguntas aí que vocês, né, que eu coloquei aqui no vídeo, com quando eu vou me aposentar, com quanto eu vou me aposentar e com qual valor é a melhor regra. Então, para fazer isso, para te falar exatamente isso, eu teria que analisar caso a caso e a gente sabe que isso não é possível. Mas nesse vídeo eu quero te falar que é possível você saber disso, de todas essas perguntas, e eu vou te explicar por quê, tá? E como que eu vou saber a resposta de todas essas perguntas, doutora? Porque é isso que eu quero saber. Depois da reforma da Previdência eu fiquei muito confusa, e é justamente isso que eu tô procurando saber. Então, eu vou te contar que você vai saber de tudo isso através do planejamento previdenciário. Me conta aqui, você já ouviu falar de planejamento previdenciário? Já fez? Já pensou em fazer? Ou tem muita dúvida sobre e gostaria de saber mais? Comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. E aí você pode me perguntar, mas doutora, eu realmente já ouvi falar em planejamento previdenciário, mas eu acho que é só mais um serviço que os advogados querem oferecer para os seus clientes. E aí eu te falo, eu vou te explicar o que é planejamento previdenciário, tá? Então fica até o final desse vídeo. Você sabendo o que é planejamento previdenciário e o que ele pode impactar na sua aposentadoria, você fica muito à vontade para decidir se você quer ou não realizar o planejamento previdenciário. A escolha é toda sua, ninguém é obrigado a realizar, tá? Mas é importante que você saiba da informação para que você tome uma decisão consciente, sabendo qual vai ser a diferença que esse serviço pode fazer na sua aposentadoria. Mas então, o que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, ele é um serviço que consiste em analisar toda a vida contributiva do cliente, né? Toda a sua vida contributiva, em quais empregos você passou, se você foi registrado ou não, se você teve tempo rural ou não, se você tem algum tempo a verbar, se você teve atividade especial dentro, né, de todo o seu período laboral. Então, o planejamento previdenciário é isso. Fazer uma análise de toda a sua vida contributiva, de todo o seu perfil, para a gente começar a saber o que fazer, né, com todas essas informações. Fazendo essa análise da sua vida contributiva, aí a gente começa a pensar em possibilidades de aposentadoria. Então, se você tem uma idade mais avançada e tem pouco tempo de contribuição, a gente já começa a pensar que talvez o mais adequado para você seja se aposentar por idade. Se você tem muito tempo de contribuição, ou tem pouca ou muita idade, mas com essa questão de ter muito tempo de contribuição, a gente começa a pensar em uma aposentadoria por tempo de contribuição.
Aí você me pergunta, mas doutora, a aposentadoria por tempo de contribuição não acabou com a reforma da Previdência? Não, gente, a aposentadoria por tempo de contribuição não acabou com a reforma da Previdência. O que aconteceu foi que as pessoas que ingressarem no regime de previdência social, ingressarem no mercado de trabalho, seja contribuindo como individual, facultativo, enfim, após a reforma da Previdência, não terão mais aposentadoria por tempo de contribuição. Mas até lá, a gente tem muitas regras de transição e tem muita gente que ainda tem direito sim de se aposentar por tempo de contribuição, até mesmo porque já tinham os direitos adquiridos antes da reforma da Previdência, que é outra questão que no planejamento previdenciário também será analisado. E depois a gente identificar todo esse histórico de contribuição, qual a melhor aposentadoria, né, nos cenários de cada pessoa, a gente vai começar a fazer análise dos cálculos das rendas mensais iniciais, ou seja, do valor da aposentadoria que esse cliente, esse segurado vai receber. Essa é uma fase muito importante porque a gente faz uma análise, né, dentro do planejamento previdenciário, uma análise de quanto seria a renda dele se aposentasse hoje, e a gente também pode fazer uma projeção futura. Então, a gente pode fazer uma projeção de quanto ele vai se aposentar hoje e se ele esperar mais 1, 2, 3 anos, quanto será a sua renda, né? Quanto será o valor da sua aposentadoria naquela data. Então, isso é muito interessante porque é o que a gente quer saber, né? A gente quer saber com quanto a gente vai se aposentar, né? Qual o melhor valor que a gente pode se aposentar. E dentro dessa questão de quanto a gente vai se aposentar, quanto o cliente vai se aposentar, é interessante que a gente consegue também fazer várias simulações. Por exemplo, você contribui com o salário mínimo hoje, mas aí você quer saber se você aumentar o valor da sua contribuição, se você passar a contribuir, né, sobre o teto, claro, isso se você for contribuinte facultativo, ou seja, você contribui com quanto quiser, no mínimo, né, o salário mínimo vigente e no máximo o teto da Previdência, você pode escolher com quanto você quer contribuir. Então, a gente consegue fazer uma análise e uma projeção de quanto seria a sua aposentadoria, por exemplo, se você aumentasse a sua contribuição para o teto da Previdência nos próximos meses, no próximo ano, né? Enfim, a gente consegue fazer essa análise e consegue entregar para o cliente quanto seria o investimento que ele vai fazer, mas quanto ele também terá de retorno se ele alterar a sua forma de contribuição. Então, isso é muito interessante porque não é uma coisa que ele vai utilizar só agora. Não, ele vai levar a aposentadoria para o resto da vida. Então, ele precisa sim planejar a aposentadoria antes de se aposentar. Então, isso a gente consegue através do planejamento previdenciário. Dentro do planejamento previdenciário, a gente faz também uma expectativa de direito, né, do cliente. E o que é essa expectativa de direito? Vamos supor que você chegue hoje ao seu advogado, né, ao escritório, para fazer um planejamento previdenciário. Mas durante o planejamento previdenciário, a gente consegue analisar que você só vai se aposentar daqui 10 anos. Tá, vou me aposentar daqui 10 anos. Essa data que eu te dou de que você vai se aposentar daqui 10 anos é uma expectativa de direito. Por quê? Porque eu estou fazendo uma análise conforme as regras vigentes hoje. Mas a gente sabe que dentro do direito previdenciário, essas regras são alteradas, tem muitas alterações ao longo dos anos. Então, pode ser que daqui a 10 anos você não se aposente mais, né, naquela regra que estava vigente hoje. E no planejamento previdenciário, o profissional te acompanha nessa trajetória de aposentadoria. Então, se tiver alguma alteração na legislação vigente, é possível atualizar esse cálculo de planejamento previdenciário, né, até lá o momento de você se aposentar e você ficar, né, por dentro, ficar sabendo o que está acontecendo com a sua aposentadoria. Se você não vai se aposentar daqui 10 anos, mas vai se aposentar daqui 11 anos, então é muito importante fazer, mesmo que você não vá se aposentar amanhã.
mesmo que não tenham cumprido ainda os requisitos para se aposentar. E claro, só vai descobrir se cumpriu os requisitos para se aposentar se fizer o planejamento previdenciário. Dentro do planejamento previdenciário, a gente consegue também comparar as regras de transição trazidas pela reforma da Previdência. Hoje, para vocês terem uma noção, a gente tem 4 regras de transição, mais a aposentadoria por idade e mais a aposentadoria para quem completou os requisitos antes da reforma da Previdência. Mas é muito interessante essa questão dentro do planejamento previdenciário, porque às vezes a gente acha que só porque você completou, né? A gente acha que só porque foi completados os requisitos antes da reforma da Previdência, essa aposentadoria vai ser muito mais vantajosa. E, na verdade, às vezes não é isso que acontece. A gente tem várias questões positivas também de algumas regras de transição que foram trazidas pela reforma da Previdência. Então, a gente precisa fazer essa análise também de todas essas regras de transição. E por que isso é tão importante? Porque pensa, 4 regras de transição, mais aposentadoria por idade e mais aposentadoria que teria direito ali antes da reforma da Previdência. São 6 regras. Para cada regra, existe um cálculo para a gente analisar qual vai ser o valor da aposentadoria. Então, são pelo menos 6 cálculos que a gente tem que fazer dentro do planejamento previdenciário para que a gente dê certeza, né, para que a gente consiga demonstrar para o cliente qual vai ser a melhor regra para ele se aposentar. E a gente não consegue fazer isso somente analisando superficialmente os documentos. A gente precisa fazer todos esses cálculos e toda essa análise muito mais detalhada. Então, a gente só consegue saber qual que é o melhor valor, qual que é a melhor aposentadoria, fazendo todos esses passos que eu tentei explicar para vocês da forma mais simples, mais resumida nesse vídeo, para que vocês possam entender qual a importância, né, de se fazer um planejamento previdenciário antes de solicitar a aposentadoria. E uma das coisas muito importantes também é que a gente só vai saber o valor se a gente fizer o planejamento previdenciário. Antes disso, não tem como saber com qual valor você vai se aposentar. E é muito interessante, né, porque as pessoas me perguntam, não, mas eu quero um exemplo, né? Vamos ao caso prático, então, de que foi benéfico para um segurado fazer o planejamento previdenciário. Claro, gente, isso é só um exemplo, tá? E esse exemplo que eu vou dar para vocês é de um caso real que eu tive aqui no meu escritório, que eu fiz o planejamento previdenciário. Mas eu deixo muito claro, tá, para o cliente que isso é só um caso. O caso dele pode ser que tenha um valor muito maior de diferença e pode ser que também não tenha valor de diferença, né, tão alto assim, pode ser que seja um pouco menos. Então, a gente não tem como garantir para o cliente, né, não tem como garantir para você que o seu planejamento previdenciário terá esse valor enorme de diferença se fizer, né, e se aposentar na regra correta. Mas esse caso que foi aqui do meu escritório, eu tô lendo aqui porque eu coloquei o número, tá? Então, assim, se ele se aposentasse quando me procurou no escritório, isso já faz um tempinho, então a gente aguardou completar cumprir esse outro tempo para ele se aposentar por uma regra melhor. Se ele se aposentasse no momento em que eu fiz o planejamento previdenciário dele, ele teria de aposentadoria um valor de R$ 3.800. Só que no planejamento previdenciário a gente viu que se ele esperasse mais 9 meses, contribuindo com o que ele já estava contribuindo, ele teria uma aposentadoria de R$ 4.527. Isso significa uma diferença de valor de R$ 727. Então, ele vai levar R$ 727 para o resto da vida, somente por ter esperado 9 meses para se aposentar. E daí você me fala, mas não é muito. Não é muito, mas se a gente for analisar que esse meu cliente, ele tinha 52 anos, tá? Ele era jovem, mas ele tinha muito tempo de contribuição e ele tinha atividade especial, e tudo isso a gente conseguiu também verificar dentro do planejamento previdenciário. Se a gente for analisar que ele vai receber R$ 727 até o resto da vida, vamos supor que ele
né, morra aí, né, com 85 anos. O valor de diferença, tá, por ter esperado 9 meses, só de diferença, não tô falando do valor do benefício, tô falando do valor de diferença dos R$ 727 até ele completar 85 anos, vai ser de R$ 311 mil. Então, é bastante dinheiro, né? Então, 9 meses para isso, e a gente só soube disso fazendo o planejamento previdenciário dele. Porque quando ele chegou até o meu escritório, ele já tinha os requisitos para se aposentar. Eu já vi que ele tinha os requisitos, porque ele, né, se enquadrava nos requisitos antes da reforma da Previdência, uma vez que ele já tinha completado o tempo de contribuição antes da reforma da Previdência. Tinha muito mais de tempo de contribuição do que era exigido. Mas, se eu encaminhasse a aposentadoria dele sem fazer o planejamento previdenciário, se eu somente enviasse para o INSS, já tem tempo de contribuição, beleza, vamos se aposentar. Imagina, gente, ele ia perder R$ 727 para o resto da vida. Então, isso é muito sério. Isso é uma coisa que eu tento mostrar para os meus clientes de como é importante fazer o planejamento previdenciário e como isso pode mudar, impactar o valor da sua aposentadoria, tá? Eu acho que eu falei demais nesse vídeo, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre planejamento previdenciário, aposentadorias ou qualquer outra questão relacionada ao direito previdenciário, deixa aqui embaixo para mim. Já me segue no Instagram também, que é @brunamanzato, com 2 Z's e 2 T's. E se inscreve se você não é inscrito aqui no canal, tá bom? Do vídeo de hoje é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.